final, né, Breno? É o grande assunto do Atlético já há alguns dias. Não tô nem falando só pra nós, não. Acredito que pra diretoria do Galo que tá trabalhando em cima dessa contratação também, né? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Fernando, Seabra, a turma de casa. Um Feliz Natal pra todo mundo, com muita paz e saúde, que é o que mais interessa e importa, né? Cara, essa demora do Gustavo Scarpa, semana passada na coletiva que o Rodrigo Caetano deu na sede de Lourdes e até na entrevista que ele deu lá pro meu canal, ele foi muito tranquilo em não colocar prazo. Esse prazo é a torcida do Atlético que tá colocando, né? Em momento algum a diretoria colocou um prazo de quando chegaria o novo reforço do Atlético. Pelo contrário, o Rodrigo inteligentemente, até na sede de Lourdes, ele disse: eu não sei se até o dia 8 na apresentação vamos conseguir trazer um reforço e apresentar ainda não, porque o nível dos reforços nós estamos buscando, existe uma complexidade danada e é até uma maneira de mexer muito com o emocional do torcedor, né? Porque se o Rodrigo coloca a data do Natal, por exemplo, essa data foi criada pelos torcedores. Se ele coloca essa data hoje, ele não cumpre, o torcedor ia cair de pau na diretoria do Atlético. Agora, se ele não coloca e hoje ele aparece e ele fala só depois do dia 8 e ele antecipa e aparece com a contratação agora, todo mundo ia exaltar o Atlético, porque o Atlético fez uma mágica, estava prevendo para depois do dia 8 e antecipou. Então, aí glórias para a diretoria do Atlético. Então eu acho que o Rodrigo, né, já é um cara velho de guerra, experiente, a diretoria também estão tratando com muita cautela dessa situação e da maneira correta. Mas, de outro lado, o torcedor é inerente, né? Isso ao torcedor, essa questão da ansiedade, ainda mais quando se vê os outros adversários se movimentando, anunciando contratações, fica ansioso o torcedor. Mas eu acho, já falei isso aqui várias vezes, é um momento de ter calma, de ter tranquilidade. O Atlético, grande mesmo, adversário do Atlético, está pensando em Libertadores, o Atlético ainda vai ter tempo, abril, né? Então, tem Campeonato Mineiro agora, vamos com calma. Eu acredito que no dia 8 os reforços vão estar na Cidade do Galo, mas isso aí é uma opinião minha, não é uma informação. Mas acho que a cautela da diretoria vale voltar a ressaltar. Esses prazos foram colocados pelo torcedor, não pela diretoria, Pedro. 5h14. Ô Fernando, antes da gente rolar a bola aqui pro Seabra falar sobre essa ansiedade também, eu queria te ouvir com relação, você, o Breno Galante também, se vocês têm alguma informação dos últimos dias em relação à parte física do Scarpa, porque o jogador que não joga desde novembro, jogou pouco no Nottingham Forest, jogou pouco no Olympiacos, sofreu lesão nos dois ao que parece, né? E a sensação de que ele vai ainda precisar de um tempo nessa pré-temporada aí para estar naquele nível de Scarpa que a torcida tem expectativa, né? E é por isso que a diretoria aguarda ele no dia 8 de janeiro para dar início à pré-temporada, justamente para ganhar tempo, né? Ele vem de lesão, ele termina esse ano, né? Não vou falar temporada porque a temporada ainda tá a pleno vapor lá na Europa, mas ele termina esse ano lesionado. E aí ele precisa se recuperar a parte física, claro, pra gente ver em que estágio que ele tá de voltar de lesão nos primeiros jogos aí, quem sabe ele ainda não tenha condições de jogo, mas é jogo de campeonato mineiro, então o Atlético não vai acelerar esse processo, igual o Breno falou, né? A Libertadores aí começa nos meses seguintes aí, em abril aí pro Atlético, então realmente tem tempo para deixá-lo em forma, mas a informação que a gente tem mesmo é que ele termina essa temporada lesionado e o Atlético aguarda ele no dia 8 para já dar início a esse processo, para entender esse processo aí de recuperação, para falar clinicamente mesmo em que nível que ele vai estar quando se apresentar ao Atlético. É um jogador, Seabra, que durante todo 2023 fez 21 partidas, 9 vezes foi titular nos dois times, distribuiu 2 assistências, não conseguiu marcar gol ainda no futebol europeu nessa passagem por Nottingham Forest e pelo Olympiacos. É claro que fica uma expectativa pelo como o Gustavo Scarpa vai recuperar a sua forma técnica e física que o fez ser o grande jogador do ano passado aqui no futebol brasileiro, né, Seabra? Sim, futebol ele tem. Futebol a gente sabe que o Gustavo Scarpa tem, a gente viu inclusive ano passado no Palmeiras ele voando, mas ele precisa recuperar esse futebol, ele não se adaptou bem ao futebol europeu
E isso acontece às vezes, não é nada de excepcional também. O jogador sai daqui, tem jogador que se adapta muito facilmente, tanto lá quanto cá. Já vi jogadores também que quando chegaram aqui no Brasil, não se adaptaram, não deu certo. Vindo de lá ou vindo de outro país sul-americano e não deu certo. Acontece, é do futebol. Às vezes dá certo, às vezes não, às vezes se adapta, às vezes não. O Gustavo Scarpa ao futebol europeu, nesse momento, ele não se adaptou. Agora, nada também impede que ele volte pro Brasil, se recupere como jogador, mostre o futebol que a gente sabe que ele tem, que ele já mostrou muita bola mesmo, é um grande jogador, e depois volte pra Europa, inclusive. Isso pode acontecer também, aliás, é um processo até natural. Depois que o jogador começa a voar aqui de novo, os europeus vêm aqui e levam até com tranquilidade, né? Eu acho que a volta do Gustavo Scarpa pro Brasil vai dar novos ares aí pra ele, mais tranquilidade. Como a gente vem falando, se ele fosse pro Flamengo, ele ia disputar vaga. No Galo, ele vai chegar e jogar, né? Eu acho que nós já concordamos todos nós aqui que ele vai ser titular. Então eu acho que isso pra cabeça do jogador, pro futebol que ele tem, mais tranquilidade, tá no país dele. Eu acho que tem tudo pra dar certo essa volta do Scarpa aí. O Scarpa, né, Fernando, é um boleiro diferente do que a gente tá acostumado a ver aqui no futebol brasileiro, né? Você até citou, a gente tava falando sobre os hobbies dele hoje na redação. É o cara que anda de skate, é o cara do cubo mágico, é o cara dos livros, é o cara que foi pra Premier League falando muito mais sobre a cultura inglesa do que sobre o jogo em si. Mas ele se envolveu muito, e talvez até por ter esse perfil, um jogador mais intelectual, naquele episódio do golpe que levou com a situação do William Bigode e tal. E isso eu não tenho dúvida nenhuma que tirou um pouco o Scarpa do prumo também, né? Teve até um período no Nottingham Forest em que ele ficou encostado, pedindo ao clube e ao treinador para vir ao Brasil, para responder às autoridades, para participar de certa forma da investigação. Isso tirou não só tempo, mas também concentração e até ritmo de jogo, talvez, né? E a gente não tá na pele do jogador, mas a gente imagina o que se passa, né? Um episódio daquele em que perde suas economias, e aí é o mundo todo que tá vendo isso acontecer, porque ele é uma pessoa pública. Isso realmente traz uma consequência negativa, seja psicológica, e que vai refletir também em campo. Não tem como você separar as duas coisas, né? Ele até, lembro da matéria que saiu, e ele falou: eu fui campeão na noite, campeão brasileiro, eleito o melhor jogador, mas minha cabeça estava completamente pensando e triste, né? Angustiado com tudo que estava acontecendo. E ele não perdeu, não foi R$20, né? Exatamente. Então, ou seja, o negócio foi bem pesado. Foram 6 milhões, né? É muito dinheiro. Então, realmente isso aí, fora de campo mesmo, atrapalhou muito ele. E eu lembro também, igual você falou, Pedro, ele veio 2 vezes ao Brasil, né? Pegou avião aí, vinha 2 vezes para depor sobre essa questão aí das pedras. Tem umas pedras preciosas também que entraram também junto com o negócio da criptomoeda, enfim. Então, realmente, ele tem essa justificativa. Claro, foi uma temporada ruim aí, europeia, mas também é considerável, a gente tem que levar em consideração esse problema extracampo que ele teve. Aí é que tá, viu? Breno Galante, Daniel Seabra, Fernando Martins, estamos falando do Galo aqui no Tempo Esportes às 5h20. Você, ouvinte, pode participar também pelo WhatsApp ou pelo YouTube, porque nesse fim de semana um dos principais concorrentes do Atlético, pelos grandes elencos, pelos grandes títulos, pelos grandes jogos do futebol brasileiro, o Flamengo anunciou finalmente o meio uruguaio, o Nicolás de la Cruz, uma contratação astronômica de um jogador que vinha se destacando muito nos últimos anos lá no River Plate na Argentina, principalmente, né, na última temporada, já com o River esvaziado de grandes estrelas e ele assumindo ali alguma responsabilidade no meio-campo do River Plate. O que a gente quer saber hoje no Tempo Esportes, Fernando, Breno, Seabra, ouvintes, é sobre quem contratou melhor. Eu acho que quem contrata melhor nessa história é o Flamengo. Eu acho que o De la Cruz, tecnicamente, tá num nível acima, mas não tô nem colocando aqui no pacote o fator revenda, que você falou sobre a possibilidade dele voltar para a Europa, lembrando que mês que vem, aliás, no ano que vem, né, ele faz 30 anos e o De la Cruz faz 27, então tem uma diferença de idade, tem a diferença de seleção. O De la Cruz tem menos concorrência para ser um titular da seleção uruguaia, como tem sido. O Scarpa tem mais concorrência para ser um titular da seleção brasileira, apesar de que acho que em algum momento ele deveria ter sido e não foi também. Mas por uma diferença
muito pequena, por achar que o De La Cruz é um pouco mais versátil e ainda tem um potencial para evoluir um pouco mais, eu votaria que o Flamengo se reforça tecnicamente melhor que o Atlético. E você, Breno Galante? Deixa eu começar contigo, Breno. Pergunta difícil, hein? Porque pergunta difícil, cara. Porque você estava falando aí sobre essa questão da parte física do Scarpa. O Atlético tá contratando o Scarpa de 2022, né? Tá contratando pelo que ele fez no Campeonato Brasileiro de 2022 e pela consciência de que, por já ter trabalhado com o Filipão vai encaixá-lo da maneira adequada no seu esquema e vai poder recuperar, né, esse jogador no Brasil, porque a temporada que ele passou lá fora não foi o que se esperava. Ele mesmo não está satisfeito com essa situação. E a questão física fica nas mãos do Cristiano Nunes, tá em boas mãos. Eu penso assim, cara, se a gente for analisar o Atlético, o Scarpa vai resolver o problema do Atlético? Na minha opinião, vai. É o jogador que precisava? É o jogador que tem as características que o time precisava para o meio de campo, para uma transição mais rápida, um jogador de habilidade, de criação de jogada, da bola parada? Acho que sim. Aí vamos olhar o lado do Flamengo. O De La Cruz vai se encaixar lá? Ele vai fazer isso? Eu acho que no Flamengo até existem jogadores que já podem fazer o que o De La Cruz faz. Eu acho que o Flamengo está se dando ao luxo de aumentar um pouco mais o seu patamar. Tá entendendo? Então eu vejo que eu tô tentando puxar a sardinha pro Atlético, você percebeu, né, Pedro? Então eu vejo que ele se encaixa muito bem, o Scarpa pro Atlético, eu acho que é uma contratação perfeita, e o Flamengo vai se dar ao luxo de também ter uma contratação que vai aumentar muito mais. Nem acho que eles tinham essa necessidade, viu, Pedro? Pra ser bem sincero, é porque eles estão, né, jogando forte no mercado e querendo entrar pra poder ficar sem nenhum tipo de competição. Então eu acho que as duas estão boas, estão certas. Os dois acertaram pra mim. Fiquei em cima do muro, Pedro. Porque eu acho que tem essa questão de o quanto um jogador pode mudar o patamar do elenco, e a gente vinha falando sobre essa carência de um armador no Atlético há algum tempo, como o Breno falou, é uma posição que o Flamengo estava bem servido, chegou a investir, né, em jogadores desse tipo nos últimos anos. Mas e pra você, Daniel Seabra, De La Cruz ou Gustavo Scarpa? Olha, eu até pelo lado que o Breno falou, eu até entendo realmente que o Atlético supre uma posição carente, e o Flamengo também concordo. O Flamengo vai inchar o seu elenco de qualidade. Se dá o luxo, mas nesse momento, por tudo que a gente acabou de falar agora há pouco do Scarpa, o De La Cruz chega num momento completamente diferente. O momento para mim é todo do De La Cruz. Se a gente comparar um com o outro, qualidade os dois jogadores têm muita qualidade, e para mim eles estão ali quase que equiparados em qualidade. Agora, o momento do De La Cruz, ele sai do River Plate como ídolo lá, ele jogou muito esse ano, ele fez muitos gols, ele deu assistências, ele participou muito. O Scarpa, que tem qualidade também, que pode fazer tudo isso, não fez, né? Foi pro futebol europeu, por tudo isso que a gente falou aí, problema de criptomoeda, adaptação e tal. Ele não se adaptou lá, não conseguiu jogar, então ele não vem num bom momento. O momento para mim, se a gente comparar os dois hoje, o momento é todo do De La Cruz. Agora, isso não quer dizer nada, não quer dizer que um pode chegar aqui e dar tudo errado e o outro pode dar tudo certo. No caso do Scarpa, pode dar tudo certo, ou pode também não dar em nada nenhum dos dois. O futebol tem dessas coisas, eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, o De La Cruz hoje é uma contratação do momento mais acertada. Eu acho que quem foi melhor nesse caso foi o Flamengo, mas não quer dizer que o Scarpa não possa também virar o jogo e se tornar o jogador que a gente conhece, porque a gente já viu bola dele. Então o momento do De La Cruz é melhor, mas o Scarpa é uma ótima contratação, sem nenhuma dúvida, e vai chegar para ser titular no Atlético. E o Flamengo tá colocando a mão no bolso com mais peso que o Atlético tá colocando para trazer o Scarpa nessa comparação aí, né, Fernando? Não, sem dúvida. Eu também não fico em cima do muro, não. Eu acho que o De La Cruz, ele no momento ele é melhor do que o Scarpa, porque o Scarpa vem de uma temporada super apagada, mas só divergindo um pouco do Seabra, eu acho que a contratação do Scarpa é mais acertada do que o De La Cruz para o Flamengo. O Atlético precisa mais do Scarpa do que o Flamengo precisaria do De La Cruz pelo leque de opções que ele tem, né? Mas também concordo com o Breno, as duas contratações são baitas contratações, mas o momento hoje é do De La Cruz, né? Não tem como negar.
Muito bem, participem aqui no YouTube, também no WhatsApp da FM O Tempo. O Fred Duta tá falando aqui, ó, a diferença é que o Flamengo contrata por status, o Galo contrata pela necessidade. Por isso as contratações do Galo surtem mais efeito. Um abraço aqui para o Felipe Queiroz, para o Dênio Lúcio, para o Fábio de Souza, para Yasmin no Cabana, fã do Hulk, participando com a gente aqui, para o Vinícius também, que está aqui em O Tempo Esportes. 5h26, fala aí, Seabra. Sobre essa questão do status que o ouvinte mandou, eu tendo até a concordar. Realmente o Flamengo contrata, mas não é o caso, porque o De La Cruz joga muita bola. Então o Flamengo vai ter um meio de campo / ataque de muita, já tem, né? E vai aumentar essa qualidade. Então ele vai dar pro Tite um leque de opções olha, a gente tem no Brasil aqui uma coisa muito diferente do futebol americano, por exemplo, né? Que é ou dos esportes americanos, até do basquete, do beisebol e tal. A gente tem os titulares. Os caras aqui são titulares. Lá não. Lá, num jogo muda uma peça aqui, muda outra ali. Eu acho que o esquema pode variar. Obviamente que futebol é entrosamento. É jogo. Então você tem que ter um time base. Mas você mudar uma peça ou outra, você ter mais opções de qualidade para um meio de campo ou para o ataque, para um jogo aqui, outro jogo lá, que tem características diferentes, você abre pro treinador aí um leque enorme. Eu acho que o Flamengo, tudo bem, ele não tinha tanta necessidade de contratar o De La Cruz, mas se tem grana, se não vai dar o cano em ninguém, vai trazer o cara na boa e vai inchar o seu elenco de qualidade, eu não vejo problema nenhum. O Flamengo atingiu esse patamar, né, pra fazer isso. Então, eu acho que todo clube gostaria de atingir esse patamar pra com certeza, dar mais opções de qualidade pro seu treinador, né? É isso, 5h28, a gente troca um pouquinho o assunto, mas ainda para falar sobre mercado, aqui no último sábado teve aquele movimento lá dos torcedores mexicanos nas redes sociais, perguntando para os jornalistas sobre o Pavón, né? E a gente até trouxe lá em otempo.com.br torcedores de Toluca e de Pumas, 2 times que estão vindo fortes no mercado também para contratar jogadores. A gente falou aqui recentemente sobre a força do futebol mexicano, né? Que acabou levando lá o Fernando Gago na disputa do Chivas Guadalajara com o Cruzeiro pelo treinador, e surgiu, né, lá o portal que noticiou que o Pumas é quem estava mais próximo de fazer uma espécie de sondagem, uma espécie de consulta ao Atlético pelo Cristian Pavón, o argentino, que acho que dá pra gente dizer, terminou essa temporada não tão em alta. Chegou a acompanhar algo nesse sentido, Breno, sobre o Pavón, sobre o interesse de outros clubes? É claro que um jogador do porte do Pavón que não termina a temporada no alto, né, no ápice físico, técnico, como a gente imagina, pelo investimento feito pelo Atlético, pelo potencial do jogador e a idade dele, vão começar a surgir especulações, né, Breno? Ô Pedro, é normal, né? Nesse momento do futebol, ainda mais um jogador com o potencial dele e por não ter sido tão utilizado quanto se imaginava. Aí o próprio clube lá começa a pensar, olha, de repente esse cara tem um interesse de sair do Atlético para poder ser titular aqui. Então vamos dar uma sondada lá, de repente a gente cria uma situação melhor para ele, até financeira. Agora, olhando o planejamento do Atlético, até pela necessidade que o Filipão coloca de ter mais um velocista no seu time, eu acho difícil o Atlético abrir mão do Pavón. Só se fosse uma proposta irrecusável, coisa que eu também não acredito que viria uma proposta nesse ponto. Por quê? Porque o Pavón, ele é um jogador que ele fechou o ano, vou dizer assim, em baixa no Atlético. Ele não fechou o ano valorizado. Então o clube que vai vir aqui, imagino eu, tá, senhores? Ele vai vir aqui para tentar barganhar alguma situação, pechinchar para levar o jogador como se fosse um favor ao Atlético. Só que dentro do Atlético, todos enxergam que o Pavón, ele tem potencial para poder desenvolver um melhor futebol. Isso pode acontecer a partir do momento desse próxima temporada, em que o Filipão já conhece totalmente o seu elenco, já entendeu a maneira de cada um jogar, e o Pavón também já entendeu o que o Filipão quer. Então eu acho que hoje ele é uma peça importantíssima pelas suas características no Atlético. Hoje é o único velocista. O Filipão quer mais um. Se você abrir mão do Pavón, você volta à mesma estaca dessa temporada e o Filipão vai exigir outro. Então, eu acho que o Atlético vai tentar blindar, se chegar um tipo de sondagem como essa, e manter o jogador. Potencial tem, acho que ainda está devendo, mas acredito que pode, né, vir a dar ser mais útil ao Atlético nessa temporada, Pedro. Ô, Fernando, eu acho que é um dos jogadores menos negociáveis da lista do Atlético. Se for colocar assim por ordem o elenco do Galo
jogadores que talvez eu negociaria. O Pavon ia estar lá embaixo, entre os menos negociáveis. Exato, principalmente pelas características, né? Que são únicas, né? No elenco. O Breno foi feliz aí falando a respeito desse velocista que o Filipão quer, já tem o Pavon e quer mais um. Se o Pavon for negociado, vai ter que trazer 2, ou seja, né? O Atlético vai ter que ir ao mercado, enfim. Eu também só acredito que ele saia por uma proposta muito vantajosa para o clube. Coisa que eu também não sei se eu acredito, apesar do que o futebol mexicano tá soltando o dinheiro aí no mercado, né? A gente tá vendo aí umas movimentações de contratações e tudo mais. Enfim, futebol mexicano que tem dinheiro, né? Os clubes reforçam. Agora, Puma seria um destino de outro jogador, né? Do Atlético, que já tem o Nathan Silva, tinha o Turco Mohamed, que deixou o time mexicano lá. Será que ele deixou uma listinha lá? Pois é, isso que eu ia falar. Acho que ele deixou alguma recomendação. Olha, tem alguns jogadores com quem eu já trabalhei, vocês podem ir ao mercado, quem sabe. Agora, vale ressaltar, Fernando, uma frase que você disse aí. Se o Pavon sair, o Atlético vai ter que contratar 2, porque com o Pavon já tem que contratar. Mas se a gente pensar aí, ó, vamos pegar o final da temporada, final do ano aí. O Atlético termina o ano com Paulinho em alta, Hulk em alta. Ponto. Acabou. Ah, mas aí se contunde, é cartão e tal, vai entrar quem? Kardec, Vargas, o próprio Pavon, os que terminaram o ano em baixa. Então eu ainda espero muito do Pavon. Quando o Pavon foi contratado, já falei isso aqui, eu achei assim, uma contratação acertadíssima. Falei, não, o Atlético foi no mercado bem demais, conseguiu aí, ainda esperou a questão da Libertadores, punição e tal, beleza. Quando ficou livre, eu falei, agora o cara vai voar dentro de campo. E deu tudo errado. Ele não mostrou, pra mim, 1/10 do que ele poderia mostrar. Eu esperava muito mais do Pavon, muito mais. Por ser jogador de seleção, de Copa do Mundo, experiência e tal, esperava muito mais dele. Mas eu ainda acho que ele pode render. Então, se ele sai agora, vai criar um problema enorme no Atlético. Vai ter que abrir o cofre geral. Porque aí, além de buscar um com essa característica que o Filipão tá querendo, vai ter que buscar 2 com essa característica. Aí complica mais ainda. Daqui a um mês ele faz 28 anos. E o Vargas, hein, Breno? O pessoal falando do Vargas aí nas redes sociais, porque ele postou a foto, o vídeo do filho dele brincando com a camisa, com o uniforme completo, né? Com a camisa e o short, só com o meião do Galo. Camisa e o short da Universidade do Chile, que é o time que ele tem muita identificação, que é o time que o revelou, que é o time chileno que estuda, né? Uma possível recontratação aí do Vargas. Acho que tem alguma chance, esse post aí pode ter significado alguma coisa, Galante? Ô Pedro, ontem até por coincidência, né? Essas coisas de você fazer compra de última hora, eu fui ao shopping fazer umas compras ontem e encontrei com o Vargas lá. E ele tava sozinho, sendo muito atencioso com todo mundo, tirando foto e tudo. E aí na minha cabeça, pra você ver como é que isso tá intrínseco no ser humano, né? De você ter uma percepção. Na minha cabeça, quando eu vi ele tirando foto, eu falei, despedida. É isso, despedida. Não tem outra coisa de se pensar, né? No Vargas, dentro do seu ciclo no Atlético. A torcida do Atlético já não enxerga o Vargas mais no grupo do Atlético. E por várias situações. Rodrigo Caetano outro dia tentou colocar panos quentes em cima da temporada do Vargas, por conta de lesão, de que ele estava se dedicando muito a voltar. Mas, gente, quando ele teve oportunidades com o Filipão, ele não se firmou. Em vários jogos ele sequer entrou, ficou no banco e não participou. Eu acho que já está bem clara a situação dele. Como eu disse aqui semana passada, já foi comunicado ao seu empresário que ele pode procurar um time para o Vargas. Então eu acho que o André Cury já deve estar traçando aí junto com o Vargas o destino dele e vai ser de certa forma para o torcedor do Atlético um alívio. Por quê? Porque quando se fala em Vargas, sempre se fala em custo-benefício. Ah, tem um alto salário e joga pouco, tem um alto salário. Não se apaga aqui tudo que ele fez pelo Atlético. Ok, fez em 2021, 2022 ele já não foi tão bem e 2023 foi um ano para que ninguém se lembra das atuações do Vargas, né, com a camisa do Atlético. Então, espero que sejam sinais, Pedro, e espero que em breve a gente tenha essa notícia da transferência do Vargas, porque infelizmente para mim o ciclo dele no Atlético já se encerrou. De coisas boas para os dois lados, quem sabe, né, Breno? Você tem mais algum destaque aí nesta segunda-feira de Natal, Galante? Cara, eu tava fazendo um exercício hoje, pensando sobre a temporada do Atlético 2024, até levanto a bola para vocês também fazerem esse exercício. E eu fiquei pensando assim, o que o Filipão tem que melhorar no time do Atlético?
né? Para que o ano de 2024 seja aquele ano perfeito, né? E eu tô falando no aspecto tático, em relação ao que a gente pode esperar de um time competitivo. E aí eu listei a seguinte coisa que me veio na cabeça, ô Pedro: transição rápida, né? Criatividade no meio. Tudo envolve o camisa 10. E aí, quando a gente vê essa história da chegada do Gustavo Scarpa, eu começo a pensar que o maior problema do Atlético pode ser solucionado com o Scarpa. Por isso que eu falei mais cedo que ele vai encaixar como uma luva. Não sei se vocês veem outra deficiência aí que o Atlético poderia sanar para 2024. Mas as que eu listei foi essa aqui. É um bom exercício até pro torcedor também fazer, né? Para ver se o Filipão vai dar conta de mudar. Eu acho que ele tem aí a faca e o queijo na mão para poder dar uma qualificada nesse time e a gente ver o time mais forte na próxima temporada. Um abraço para vocês aí. Até amanhã. Valeu, Tamo até junto. amanhã.